se não buraco. Bom dia a todos, vamos retomar. Nós estamos trabalhando a comunhão parcial de bens, nós estamos trabalhando o artigo 1660, nós estamos trabalhando os bens que se comunicam na comunhão parcial, e no inciso 2º, eu disse que também se comunicam os bens adquiridos por fato eventual. Já notaram essa frase ou ainda não notaram essa frase? Então, inciso 2º do 1660. Bens adquiridos por fato eventual. O exemplo de fato eventual que todo mundo dá é a loteria. Pode anotar aí, loteria. Concursos em que se ganha prêmio. Tinha uma época aqui em São Paulo que todo dia das mães o Antônio Fagundes dava um carro no shopping Ibirapuera para a melhor frase. O senhor lembra disso? O senhor é jovem, eu que sou idoso lembro. Concursos, etc. Tem um amigo meu que corre maratona, então ele vai para a Disney no final do ano, ele corre meia maratona num dia, ganha a medalha do Pato Donald. Corre a maratona inteira no dia seguinte, portanto em 2 dias ele corre uma maratona e meia, ganha a medalha do Mickey. E quem ganha a medalha do Mickey e do Pato Donald ganha do Pateta, porque é o trouxa, né? Correr 2 maratonas em 2 dias. Essa medalha também divide, viu? Acabou o casamento, a medalha do Pato Donald também meio a meio. Agora, além de loteria, quem gosta, eu gostava muito quando era mais jovem de ir no bingo da igreja, sabe, bingo? Eu tinha uma sorte, eu ganhava, sempre ganhei, já cheguei a ganhar leitoa assada, frango a passarinho, ganhei também uma vez uma vaca, uma novilha quadrúpede, ganhei uma vaca, lá no interior, né, claro, não aqui em São Paulo, ganhei uma televisão, pode pôr aí, prêmio do bingo. O senhor que joga muito naquela raspadinha do Silvio Santos também. Agora é o seguinte, não se esqueça, tem mais umas coisas aqui, que a doutrina normalmente não lembra para falar que é fato eventual. Existe um ato unilateral, vamos usar o termo correto, um negócio jurídico unilateral chamado promessa de recompensa. Perdeu-se cachorro, recompensa-se bem. Eu acho o cachorro, eles me pagam R$1.000 pelo cachorro. Entra em fato eventual. Comunica o pagamento da promessa de recompensa. Então anotem aí. Pagamento da promessa de recompensa. E outra coisa que se comunica aqui no fato eventual, que alguns não lembram, quem lembra disso é João Luiz Alves. O Código Civil 16 teve 2 comentadores, Bevilacqua e João Luiz Alves. Também entram aqui, anotem aí, as acessões CESS, acessões naturais. Lembram na aquisição de propriedade imóvel, aquelas 3 formas de aquisição? A avulsão, a aluvião e o alvo abandonado? Lembram disso? É incrível, a senhora não lembra do Fagundes, mas lembra da avulsão. Avulsão, aluvião e álvio abandonado. A avulsão, eu sempre quando dava essa aula, eu cunhei uma forma de vocês memorizarem. A avulsão, ela depende da força violenta da água do rio, ou seja, que arranca um pedaço de terra. A aluvião é o depósito lento, paulatino de sedimentos. E o álvio abandonado, álvio é leito. Então o rio muda de curso e abandona o leito. Então eu sempre fiz uma comparação com a paixão, o amor e o fim do namoro. Paixão é forte, arranca pedaço, você sofre, é avulsão. A senhora não sofreu com a paixão, já percebi que não conhece paixão. Talvez o colega ao lado lhe ensine. Essa é a avulsão, é forte, arranca pedaço, é paixão. Aluvião é fraquinha, o rio vai depositando lentamente os sedimentos, é como o amor, começa pequeno, depois cresce. Olha que coisa bonita, não precisa chorar. E o terceiro é o alvo abandonado, que é esse nosso colega, tinha namorada no leito, ela trocou de leito, está dormindo com outro, abandonou, ficou com a cama vazia. Isso é o alvo abandonado. Essas são as seções naturais, as 3, fato eventual, mezzo. O que mais compartilha? Inciso 3º do artigo 1660. Aqui tomem cuidado com uma coisa. Os senhores já sabem que na comunhão parcial,
Os bens doados ou herdados não se comunicam. Só que o inciso terceiro diz, antes de anotarem, atenção, os bens doados ou herdados, doados a ambos os cônjuges ou herdados por ambos os cônjuges. Bom, vejam aqui, se eu faço a doação, dou ao meu sobrinho João e à sua esposa Maria, evidentemente que o bem é dos dois, porque eu estou destinando aos dois. Tecnicamente, tem razão Pontes de Miranda. Isso aqui não é uma comunhão, é um condomínio. Se eu doei para os dois ou testei para os dois são coproprietários e não comunheiros. Mas o código diz que entra na comunhão. Inciso terceiro. Os bens havidos por doação ou sucessão, sublinhe, a ambos os cônjuges. A ambos os cônjuges. Tecnicamente, se trata de condomínio e não de comunhão. Põe de parênteses aí, Pontes de Miranda. Muito bem. Quarto inciso, o que também se comunicam. Esse aqui é briga forense, direto. Quarto inciso, as benfeitorias realizadas sobre os bens particulares. Olha o exemplo forense. O pai doa para a filha um terreno, bem particular, doação, não comunica. Durante o casamento se constrói uma casa sobre esse terreno. Durante o casamento. A benfeitoria é comum e o terreno é bem particular. O código quebra a regra pela qual o acessório segue o principal. Esse inciso é perigoso para concurso, porque o terreno é dela e a benfeitoria é deles. É óbvio que na hora de dividir isso vai dar problema, certo? Porque eu não posso fazer meio a meio, já que um tem o terreno e o outro tem a acessão. Os juízes para acordo normalmente sugerem o seguinte: quem é dono do terreno fica com 2/3 do total do imóvel. Quem é dono só da benfeitoria fica com 1/3. É um acordo. Mas se não houver acordo, eu vou ter que fazer um cálculo do valor da terra nua, do valor da benfeitoria, para fazer um ajuste. Meio a meio não rola, porque o dono do principal é isoladamente dono do principal. O dono do acessório é conjuntamente dono do acessório. Dá um problema de avaliação. Mas é um problema de engenharia, perícia, não é um problema jurídico. Exemplo. Terreno doado à esposa e durante o casamento sobre ele se constrói a casa. Se constrói a casa. O acessório não segue o principal. O acessório não segue o principal. Quinto e último inciso dos bens que se comunicam, são dos dois. Os frutos produzidos durante o casamento, pelos bens comuns e pelos particulares. Cuidado com isto. Se eu herdo uma casa do meu pai, eu sou dono, minha mulher não é meeira da casa, não há dúvida, 1659. Se aquela casa está alugada e produz aluguel, o aluguel é nosso. Eu recebo em doação do meu tio terras, só minhas.
Eu arrendo, recebo um arrendamento mensal da usina de cana, usina de álcool-açúcar. O arrendamento é nosso. E não se esqueçam dinheiro. Eu conto uma história, isso já vai para o caderno. No começo da minha advocacia, há muito tempo, um cliente me procurou com a seguinte questão: professor Simão, eu sou casado por comunhão parcial de bens. Meu sogro ia passar por uma grande cirurgia, não sabia se ia sobreviver. Chamou as 4 filhas e falou assim: como eu não sei se eu vou sobreviver, eu vou doar um dinheiro bom para cada uma de vocês, porque eu não quero morrer, precisar abrir inventário, se não ficar sem o dinheiro, eu quero doar já. Então o velho chegou e doou 2 milhões de reais para cada filha. 4. Não morreu, não pediu dinheiro de volta, o dinheiro foi aplicado na conta da filha. Casada com esse meu consulente por comunhão parcial de bens. Olha a pergunta dele para mim. Eu tenho direito a este dinheiro? Difícil a pergunta, certo? Qual que é a resposta? Depende. Quanto ao valor originário, 2 milhões, mais a correção monetária, que corrige o principal, não, porque o principal é bem particular. Só que vocês sabem que qualquer aplicação, o banco remunera com juros, certo? Juros são frutos civis produzidos pelo capital. Então ele não tinha dinheiro aos 2 milhões de correção, mas tinha direito aos juros. O que, evidentemente, nas operações bancárias, os juros são capitalizados mês a mês. Então isso dava um valor bastante grande. Eu não sei quanto, eu sei que ele naquela época olhou para mim, fez assim, com uma cara de susto, e falou assim: vou me separar da desgraçada, quer dizer, devia dar uma boa renda os juros. Mas de qualquer maneira, principal não, correção monetária não, mas juros sim. Aluguéis, exemplo. Aluguéis, exemplo. Renda decorrente de arrendamento. Exemplo. Safra produzida. E terceiro exemplo, ou quarto, ponham aí, juros produzidos pelo capital. Juros produzidos pelo capital. Fala, rapidamente pode. Lucro de ações ou cotas não pagos, mas capitalizados. Pergunta dificílima, porque em princípio, o que é lucro? Não é um lucro, é um dividendo que as ações pagam. Dividendo é acessório, é fruto. Na comunhão parcial, comunica, apesar da ação ser só minha. Quando ela não é paga, ela é capitalizada, ela volta para a empresa, é aí que dá briga na hora do divórcio. Porque a mulher vai dizer: tudo bem, eu não tenho direito às ações, mas esse sobrepreço foi fruto que vocês reinvestiram na empresa, eu tenho direito. Então ela vai querer, corretamente, os direitos dos dividendos não pagos, porque é fruto. Se o fruto foi reinvestido na empresa, eu tenho participação. Só que nunca se esqueçam, em direito societário, por mais que o cônjuge tenha direito a alguma coisa, ele não tem direito a ser sócio. Ele tem direito ao valor econômico das cotas, mas não entrar como sócio no divórcio ou na morte. É assim que funciona. Agora, é um dos temas... Outro dia quem me falou sobre isso? O Loureiro, aqui no curso. Simão, eu estou fazendo um estudo sobre comunhão de bens em questões societárias. É um dos temas mais difíceis e o judiciário está cheio de problemas, exatamente na sua pergunta. Não, não tem. O que se entende é que o que valorizou naturalmente é o principal. O que valorizou com trabalho, o que valorizou com frutos é dos dois, porque daí comunica por força desse artigo. Tudo bem, os frutos também se comunicam. O Código Civil tem mais uma última regra da comunhão parcial, que está no artigo 1000, os bens que se comunicam acabaram. Eu vou agora só dar mais uma regrinha da comunhão parcial e acabar a comunhão parcial, que é o artigo 1662. Esse artigo 1662, ele tenta resolver uma briga que é comum, que diz respeito aos bens móveis. Porque veja um detalhe, imóvel tem data de aquisição por registro na grande maioria das vezes.
Se é por morte, tem um inventário. Mas o bem móvel, quando é que você virou dono dessa cadeira? Então qual que é o problema prático? As pessoas casam, certo? Um leva uma geladeira, um leva um sofá. E ganham a cama. No divórcio, de quem que é a geladeira, de quem que é o sofá, de quem que é a cama. Esse artigo faz uma coisa genial para acabar com a briga. Ele diz assim, ó. Eu estou falando dos bens móveis. Não anotem. Os bens móveis presumem-se comuns. Presumem-se comuns. Quem quiser provar que é particular, que prove. Se não provar, é dos dois. Não, mas aquela geladeira eu já tinha na minha casa de solteiro. Olha a foto dela aqui. Já estava no outro apartamento antes de eu me casar. Ah, então é comum. Esse carro eu ganhei dos meus pais. Está lá o dinheiro, meus pais doando. Então é particular. Aliás, a geladeira é particular. O carro é particular. Se eu não provar, mezzo. É dos dois. É uma presunção de comunhão dos bens móveis. Se é uma presunção que pode ser afastada por prova, e pode, ela é chamada de presunção simples, em latim, juris tantum. O senhor gosta do J, né? Tá certo. Eu gosto do I, mas tanto faz. Juris ou iuris tantum. No latim clássico era o I. O J é medieval. No latim clássico não existia. Era de cuius, não de cujos. Então anotem aí. Os bens móveis presumem-se comuns até prova em sentido contrário. Trata-se de presunção simples ou iuris tantum, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário. Exemplo: recibo que comprova compra do bem antes do casamento. Eu dei essa aula à noite semana passada, o aluno até deu risada, postou no Twitter. Eu falei, vai casar? Vou. Vai levar bens que já são seus. Já está pensando, pode ser que eu me divorcie. O que você faz? Chama o tabelião, lavra uma ata notarial, vai batendo foto, geladeira, sofá, põe tudo bonitinho. Claro, o senhor tem prova de tudo que já é seu. Terminou o casamento, tira a ata do bolso. Ó, isso aqui é meu. E se não tiver como provar? Testemunha. Daí tem que levar o vizinho. Ah, eu ia na casa dele, era esse sofá. Daí o senhor trocou o pano do sofá, o vizinho não reconhece o pano novo, perde o sofá. Meio a meio. Nota fiscal das Casas Bahia, que a senhora faz aquelas compras de eletrodomésticos. Geladeira, refrigerador, Casas Bahia. Tem a nota. Não tem a nota, testemunha. Se não, mezzo. Fechado isso? Presunção de comunhão dos bens móveis. É claro que carro tem uma vantagem. Como o carro tem transferência, tem um documento, é muito mais fácil provar. Por exemplo, quem investe em obra de arte, quadro, as galerias dão recibo dos quadros. Então, agora, vamos dizer, uma geladeira. Geladeira tem o recibo, mas você vai guardar? Não, eu guardo, professor, porque eu já estou pensando no meu divórcio. Então, o senhor é esperto. Por isso que o senhor não casou até hoje, porque já está pensando no divórcio. Tudo bem, acabamos a comunhão parcial. Vamos para a comunhão universal. Comunhão universal é o regime que o Silvio Rodrigues dizia que era a forma mais fácil de ganhar dinheiro. Ela está nos artigos 1667. Checa para mim o primeiro dos aquestos. Eu acho que é 1667 a 1671. Checa para mim se eu estou certo. 1667 a 1671. 1671. Comunhão universal tem uma regra que é óbvia. O que eu tenho ao me casar passa a ser nosso, o que vier depois do casamento passa a ser nosso. É um regime de ampla comunicação patrimonial. O único problema é que se vocês lerem um artigo e tiverem preguiça de ler o artigo seguinte, vocês vão ter um problema de interpretação. Porque vejam um detalhe. O que eu tenho ao me casar é nosso.
o que vier depois do casamento é nosso. Isso vai gerar uma consequência correta. Simão, o que eu receber de herança do meu pai passa a ser nosso? Sim. Meu avô, pai do meu pai, morre. Meu pai herda. A minha mãe é meeira da herança. Olha o termo técnico. Minha mãe não é herdeira. Ela é meeira da herança do meu pai. Meu avô materno morre. Minha mãe herda. Meu pai é meeiro da herança da minha mãe. Então isso está perfeito. Bom, Simão, se você tem tudo que você tinha ao se casar é dos dois, tudo que vier depois é dos dois, o que ocorre com as dívidas? Por lógica e por leitura do artigo 1667, vocês vão dizer, também tem que ser dos dois. Se tudo de bom é dos dois, o de ruim é dos dois. Só que aí eu cito o jurista francês, que é o pai do Código Civil Napoleão, que é o Jean Portalis, que ele dizia, um código eu não posso ler um artigo pinçado, eu tenho que ler um artigo pelo outro. E se vocês lerem 1667, vocês vão imaginar incorretamente que as dívidas anteriores ao casamento se comunicam. Só que o artigo 1668 vem e dá uma mudada no que diz o 667. E vai dizer, as dívidas anteriores ao casamento não se comunicam, salvo. Se é salvo, nós temos que anotar as exceções, em que há comunhão de dívidas anteriores ao casamento. É o regime de ampla comunicação de bens, em que se comunicam não só os bens existentes no momento do casamento, como os adquiridos posteriormente, a qualquer título. A qualquer título. Exemplo, morre o pai do marido, ele é herdeiro, e a esposa tem ameação sobre a herança. Sobre a herança. Quanto às dívidas anteriores ao casamento, estas não se comunicam, apesar da literalidade do artigo 1667. Pelo artigo 1668, só se comunicam as seguintes dívidas anteriores. São só dois tipos. Primeira, essa é tão bonitinha. Os portugueses usam essa palavra até hoje. No Brasil ninguém mais sabe o que é isso. Os aprestos. Aprestos. Alguém sabe o que são os aprestos? São os gastos com o próprio casamento. Lua de mel, vestido, coxinha empadinha, bem oleosa da celebração. Tem que ser aquela bem oleosa, senão não é de casamento. Ah, um termo bem usado hoje em dia, que as mulheres também usam muito esse termo, gastos com enxoval. Você já sabe o que é enxoval? Ninguém mais sabe nem o que é isso. Minha tia ficou 40 anos noiva, fez um enxoval. Casou, nunca usou. O marido morreu, continuou guardado em enxoval. Enxoval é uma coisa bem moderna, aquelas camisolas, toalhas engomadas, aquela camisola
Não, que tem aquele pomponzinho, sabe? Aquela que é cor de champanhe com 2 frufrus. É bem excitante. Bom, anotaram aí enxoval também? Enxoval também ninguém sabe mais o que é isso. E se comunica. E o segundo tipo de dívida que se comunica, eu falei que eram só 2 anteriores ao casamento. As que reverterem em benefício do casal. As que reverterem em benefício do casal. Veja um detalhe, ó. Eu financiei a compra da casa própria, estou pagando as prestações. Me caso com ela. Ela será meeira da casa, ao final, quando eu acabar de pagar. Logo, ela é meeira das dívidas, porque ela vai ter o proveito, que é o bônus, ela tem que ter os ônus, mesmo das prestações anteriores ao casamento. Vamos dizer que eu não paguei antes de me casar, tenho 3 mil de dívida, porque eu não paguei as prestações. Ela tem ameação, porque tem a vantagem. Exemplo. Dívida anterior ao casamento, decorrente de aquisição do imóvel, que é bem comum. Tudo bem. Vamos agora para um ponto que os senhores não podem errar para concurso. Como os senhores corretamente entendem a amplitude da comunhão universal, tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu, os senhores esquecem que pode haver bens na comunhão universal que são meus e não são delas. Este regime admite bens particulares. É tão incomum os senhores lembrarem disso para concurso que os senhores erram quando cai. Então anotem aí, bens particulares no regime de comunhão universal. Artigo 1600, 1666, 1667, 1668. 1668. É isso? É isso. Não se comunicam. O que não se comunica? Eu vou lembrar 2 tipos de bens. O primeiro, eu realmente vou lembrar. Por quê? Porque ele remete ao artigo da comunhão parcial que nós vimos na aula passada. Então aqui só vou fazer a remissão, que já está explicado na aula passada. O que não se comunica, só vamos ter 2 grupos. Porque o fideicomisso, evidentemente, eu não vou falar dele. Primeiro grupo, os bens previstos no artigo 1659, 1659, incisos 5º a 7º. Só para dar um exemplozinho para ficar no caderno. Lembram-se dos bens de uso particular? Instrumentos de trabalho, livros, aquelas coisas todas? Exemplo, bens de uso particular. De uso pessoal, aliás, desculpem. Bens de uso pessoal. Isso eu não vou perder tempo, porque eu já trabalhei semana passada. Agora, o que mais não se comunicam? Vocês deram A para esse, B para aquele. Isto aqui é relevante. E aqui eu não quero que vocês anotem, que vocês prestem atenção. Quando eu pratico uma liberalidade por doação ou por testamento, se é liberalidade, não é obrigação, é liberalidade. Eu posso, neste ato de doação ou de testar, apor cláusulas restritivas de direito que vão operar contra quem recebe o bem. Ou seja, quem recebe o bem vai ter limitação como proprietário. Essas cláusulas restritivas apostas em doação ou testamento são de 3 tipos. Uma delas se chama inalienabilidade, a outra delas se chama impenhorabilidade, a outra delas se chama incomunicabilidade. Vai para o caderno. Inalienabilidade é a mais ampla de todas. Porque se eu proíbo aquele que recebe de alienar, ele não pode doar, ele não pode vender, ele não pode permutar,
Ele não pode integralizar capital social, porque é transferir a propriedade. Ele não pode transferir a propriedade. A posse ele pode alugar, pode emprestar. O que ele não pode é transferir a propriedade. Se eu quiser pôr uma cláusula menos extensa, eu posso pôr uma cláusula de impenhorabilidade. Se eu puser uma cláusula de impenhorabilidade, ela tem dois efeitos. Aquele que é o donatário ou herdeiro, não poderá dar em garantia, dar em penhor, dar em hipoteca, e não poderá ter o bem penhorado. Tem um duplo efeito. Eu, dono, não posso dar em garantia e os meus credores não podem penhorar. Mas eu posso vender, eu posso doar, eu posso permutar. O que eu não posso é dar em garantia e não posso ter o bem penhorado pelos meus credores. E tem uma terceira cláusula, que ela é a mais restrita de todas. Ela é a mais limitada, que é a chamada cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula só produz um efeito. Eu posso vender, eu posso dar em garantia, eu posso ter o bem tomado pelos meus credores. Produz um único efeito. Se eu me caso por comunhão universal, o bem não entra na comunhão. É só isso. O único efeito dessa cláusula é tornar o bem particular. Por isso, incomunicável. Por óbvio, gente, que se o pai pensa, tem o meu filho aqui, estuda muito, um bom menino, mas facilmente iludível pelas mulheres. Olha o que o pai pensa. É sério isso aqui. Vai cair no golpe do baú. Vai casar com uma trambiqueira. E vai pensar mais, que o senhor vai eleger a comunhão universal. Porque se o senhor não eleger a comunhão universal, na parcial não haveria comunicação mesmo. Então está pensando que o senhor não só vai ser trouxa de casar, não só vai ser trouxa de escolher mal a mulher, como ainda vai fazer um pacto antinupcial. Quer dizer, o senhor é um trouxa ao cubo, nem ao quadrado. Então ele fala assim, vou proteger meu filho. Ele põe uma cláusula de incomunicabilidade no testamento. Bom. Para o concurso, se o enunciado disser que o bem é incomunicável, os senhores não vão dizer que ele se comunica. Ele é obviamente particular. Mas a pegadinha está no seguinte. O Supremo, há muitos anos, Supremo Tribunal Federal, no STJ, editou a súmula 49 do STF, que hoje está copiada ipsis literis no artigo 1911 do Código Civil. E esta súmula, vírgula, reproduzida no Código, vírgula, como artigo 1911, ela diz que a inalienabilidade, que é o mais, inclui a impenhorabilidade e a incomunicabilidade, que é o menos. Portanto, se eu dou para o meu filho com cláusula de inalienabilidade, o bem é automaticamente incomunicável. E aí os senhores não podem errar para concurso. Se eu clausulei de maneira mais extensa, atinge também as maneiras mais restritas, que é dar em garantia ou comunicar pelo casamento. Portanto, todo bem no Brasil inalienável é automaticamente incomunicável e automaticamente impenhorável. Anotem aí. Segundo grupo. Bens recebidos por doação ou herança com cláusula de incomunicabilidade. O doador ou testador pode apor 3 cláusulas. Põe entre parênteses. No caso do testamento, se a cláusula atingir a legítima, deverá ser justificada. Se a cláusula atingir a legítima, deverá ser justificada. Põe um artigo e fecha parênteses. Artigo 1848. Deverá ser justificada. Artigo 1848. Fecha parênteses. 1848. 3 cláusulas. Primeira, inalienabilidade. A propriedade do bem
não pode ser transferida. Doação, venda, permuta, segunda cláusula, doação, venda, permuta, impenhorabilidade. Impenhorabilidade. O bem não pode ser dado em garantia, nem penhorado pelos credores. Eu mandei 2 e-mails sexta-feira. Um para o nosso amigo Vinícius, disse que não recebeu. Também não sei, porque acho que sexta-feira encharcou, que era meio do feriado, disse que não recebeu. Vou mandar de novo. E o senhor que pediu para pegar meu autógrafo no livro de prescrição, eu também mandei um e-mail. Se o senhor também não recebeu, agora estou com essa cisma, dizer que não recebeu. Eu remando o e-mail, sugerindo um café. Tudo bem. Terceira cláusula, incomunicabilidade. É a mais restrita das cláusulas, pois permite alienação e que se dê o bem em garantia. Em garantia. Mas não permite comunicação no caso de comunhão universal, mas não permite comunicação no caso de comunhão universal. Pela súmula 49 do STF, reproduzida no artigo 1911 do CC, 1911, a inalienabilidade, eu gosto do verbo implicar, mas não vou usar, gera automaticamente incomunicabilidade e impenhorabilidade. Muito bem. Fechado isto, eu tenho mais uma observação sobre a comunhão universal, que ela decorre de uma lógica da comunhão parcial. Eu disse agora há 15 minutos que na comunhão parcial, se eu tenho um bem particular e este bem produz frutos, os frutos são comuns. Se na comunhão universal eu tiver um bem doado com cláusula de incomunicabilidade, ele é bem particular, mas ele produzir o aluguel, fruto, o fruto tem que ser comum para manter uma coerência com a comunhão parcial. Se a comunhão parcial, que comunica menos coisa, comunica os frutos dos bens particulares, na comunhão universal, que comunica mais coisa, tem que comunicar os frutos dos bens particulares. É o artigo 1669, 1669. Confere, doutora. Os frutos dos bens particulares produzidos na constância do casamento se comunicam. Na vigência do Antigo Código, eu vou contar para vocês uma história bastante rápida. Tinha uma dúvida
se a separação de fato punha ou não punha fim ao regime de bens. De fato, cada um vai para um lado. Hoje o STF dizia que não, porque o STF é sempre antigo. O STJ diz que sim, mas meu cliente tinha uma situação trágica. Por quê? Ele era pai de 4 filhos, absolutamente apaixonado pela mulher, e a mulher chegou para ele um dia e falou assim, não te quero. Rua. Ela botou ele na rua, meteu ação de alimentos e não queria dar o divórcio. Eu achava estranho aquilo. Porque se ela pôs fim ao casamento, se ela pôs o cara para fora, se ela está cobrando alimentos, então eu falei para ele, vamos propor uma ação de divórcio para ver se a gente faz um acordo global. Mas eu entendi porque ela não queria dar o divórcio. Ela não queria dar o divórcio porque eles eram casados por comunhão universal de bens, e na morte dos pais dele, ele herda, ela é meeira da herança que recebe. E os pais estavam bem velhos e tinham um bom patrimônio. Então eu entrei com o divórcio. Naquela época, 2 testemunhas, prova a separação de fato há mais de 2 anos. Ela recorreu para o TJ. O TJ disse, não tem o que falar, é divórcio. Ela levou para o STJ o divórcio para não dar o divórcio. Resultado, a mãe do meu cliente, a velhinha, a sogra, morre 1 semana antes do STJ decidir. Então me liga a advogada dela, toda feliz. Doutor Simão, morreu a dona fulana. Morreu. Precisamos discutir agora os direitos da minha cliente na partilha de bens do que ela herdou. Eu falei, a senhora manda uma minuta que eu vou ler com muita atenção. Mas eu, que não nasci ontem, tinha orientado o velho e a velha, sogros dessa senhora e pais do meu cliente, a fazer um testamento com cláusula de incomunicabilidade. Então, quando a advogada toda contente, já fazendo o cálculo dos honorários, 10% sobre os bens herdados, mandando proposta, eu deixei ela mandar tudo, porque eu detestava a advogada e a cliente. Aliás, é o único caso de mulher que no fórum ninguém gosta dela. Todo mundo tem ódio do marido no fórum. Naquele caso é da mulher. Nem o cartório suportava, nem o oficial de justiça. A oficial ela falava, lá vem o demônio, que era a parte contrária, de tão boa que era a mulher. Mas para acabar essa história, a hora que eu fiz o registro do testamento, o que dizia? Incomunicável. O que essa senhora simpática ganhou? O que Maria ganhou atrás da horta. Um nabo. Fechado? Fechado? Como naquele tempo, o código não exigia que justificasse, mas seria a coisa mais simples de justificar. Eles têm um processo de divórcio, claramente litigioso, briga horrível, não quero que ela herde, não quero que ela tenha participação. Ela ficou sem nada. Da advogada, o senhor foi desleal porque o senhor não me avisou o testamento. Eu falei, desleal foi a senhora, que a mulher morreu hoje, antes do enterro, o senhor estava me ligando para saber como é que ficava a partilha. A senhora é um urubu? Dançou. Bom, o senhor quer saber o quê? Participação final nos aquestos. Artigos 1672, participação final nos aquestos. 1672 a 1686. Você sabe qual é o problema meu? Eu só não lembro o último da Universal, mas o primeiro da separação eu sei, que é o 1687. Esse eu sei. Então só falta esse, que agora é um 71. Eu vou decorar 71, apesar que não é o ano que eu nasci, tem que achar alguma coisa. Não é o ano que o Brasil ganhou a Copa. Artigo só decora com técnica mnemônica. 1600, então, e 72 a 1800. Não, errei tudo. 72 a 1886. 72 a 86. Esse regime cai pouco em concurso. Cai quase nunca. E eu vou resumir o problema do regime numa frase e vou dar uma nota sobre esse regime e vamos pular, porque separação cai muito, é muito mais difícil do que isso. Separação, por que parece o regime mais difícil de todos. Esse regime tem um problema, na minha visão, conceitual. O professor Clóvis do Couto Silva foi à Alemanha, ele era germanófilo, obrigação como processo, ele escreveu na Alemanha, sabia alemão perfeitamente, estudou esse regime no BGB e batizou de regime dos empresários. E disse, está nos anais do Congresso, discutindo o Código Civil, esse regime é a solução. Qual é a estrutura do regime? Durante o casamento, acompanha a estrutura. O que é meu, o que é dela. Prevalece uma ideia de separação de bens. Cada um tem livre administração dos bens, podendo, inclusive, o pacto antinupcial permitir a alienação sem outorga marital, sem outorga uxória.
O pacto pode até liberar a outorga. É um regime de ampla liberdade durante o casamento. Então, olha a frase que vocês vão estar no caderno daqui a 1 minuto. Quando há comunhão de vidas, não há comunhão de bens. Acabou o casamento. Pode ser por morte, mas vamos pensar no divórcio. Divórcio altamente litigioso. Acabou a comunhão de vidas, se inicia uma comunhão de bens. Porque o regime nos chama a participação final nos aquestos. Acabou o casamento, eu vou apurar o que é o aquesto do marido, o que é o aquesto da mulher, e daí eles vão ser meeiros pós-casamento. Qual que é a falha do regime? Se enquanto está tudo bem, o que é meu, o que é dela, quando está tudo mal, nós vamos apurar o que é o nosso? É um regime que dá uma briga pós-casamento potencializada por conta do fim da comunhão de vidas. Ou bem, a senhora se casa por comunhão parcial, que é assim, quando estamos juntos, o que é nosso, acabou, a gente divide. Ou bem, se casa por separação total de bens, não vai ter o nosso nunca. Essa ideia de ter o nosso depois do casamento é uma falha estrutural do regime. O regime não pegou, o regime não é adotado. Quando o Código completou 10 anos de vigência, saiu uma reportagem no jornal que em São Paulo, vamos dizer, de 50 mil casamentos, 4 eram por esse regime. É um número estatístico. Por isso que não cai em concurso. É um regime morto, assim como já era o regime dotal. Eu vou dar as linhas gerais do regime. O regime tem as seguintes bases. Primeira, durante o casamento, prevalecem as regras da separação de bens. Nicht bekommen, eu mando para você de novo. Da separação de bens. Ou seja, ampla liberdade na sua administração, podendo, inclusive, o pacto antinupcial autorizar alienação de imóveis sem outorga conjugal. Alienação de bens imóveis sem outorga conjugal. Segunda premissa, segunda base. Após o casamento, apuram-se os aquestos. Depois eu vou falar o que é aquesto na sequência. Apuram-se os aquestos. E surge, então, meação dos cônjuges. Bom, é verdade que com muito esforço jurídico, o Código fala em meação em mais de um artigo. Em mais de um artigo, só deixa eu mostrar para eles, o Código usa meação, meação, meação. O regime chama participação e no final gera meação. Por exemplo, artigo 1676. Incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da meação. Tem mais artigos, 1678, a meação. O código usa meação, meação, meação. Então tem um problema prático, agora que eu quero mostrar para vocês na lousa. Qual que é o problema prático da meação? Olha aqui, ó. Eu estou casado, isso aqui não está escrevendo, e adquiro um bem pelo valor de 80 mil. Eu sou marido, 80 mil. No mesmo período de casamento, a minha mulher adquire um bem de 100 mil. O aquesto meu vale 80, o aquesto dela vale 100. Pelo texto do Código Civil, ao fim do casamento,
ela é meeira do meu aquesto e eu sou meeiro do aquesto dela. Esse é o texto do código. Só que o código em certo dispositivo dá a entender que pode o juiz não dar a meação, o que seria mais inteligente. Ele daria uma compensação financeira. Reparem, se eu tenho um aquesto de 80 e se eu tenho um aquesto de 100, o problema está em 20, que é a diferença. Partilhada ao meio, está em 10. Porque vocês concordam que se a mulher tirar 10 daqui e somar 10 aqui, nós vamos ter 90 de cada lado? Portanto, o código dá a entender que ao final não é meação. Ele fala em meação em vários dispositivos, mas que ao final o juiz pode fazer um ajuste financeiro. Um crédito. Mulher, você deve 10 mil para o seu marido. Aí o regime é menos mal, mas mesmo assim é péssimo. E eu vou mostrar por quê. Então anotem assim, entre parênteses ao lado de meação dos cônjuges. O código menciona meação, mas a doutrina entende que ao final deve haver um ajuste quanto aos créditos. Ou seja, um ajuste financeiro. Bom, então lancem agora o problema estrutural do regime. Problema. Esse é o estrutural. Depois eu vou dar o problema jurídico na sequência. Problema. Quando há, do verbo haver, comunhão devidas, não há comunhão de bens. E quando acaba a comunhão de vidas, se inicia a patrimonial. Agora, senhores concursandos, senhores imaginam que eu me caso no regime de participação final nos aquestos. Eu tenho que, primeira coisa, ensinar vocês a calcular os aquestos. O que são os aquestos? O que eu tinha antes do casamento não é aquesto, é bem particular. O que eu comprei já casado em subrogação também não é aquesto, é bem particular, porque substitui o anterior ao casamento. O que eu recebi por herança ou por doação também não é aquesto. O aquesto só é o que eu adquiri onerosamente no curso do casamento. É a mesma ideia dos bens comuns da comunhão parcial. O que eu comprei é nosso. Então, veja um detalhe. É fácil saber o que não é aquesto. Vou repetir, já vai para o caderno. O que eu tinha antes não é aquesto. Os subrogados não é aquesto. Os doados, herdados, não é aquesto. O que eu comprei durante o casamento é aquesto. Agora pare um pouquinho. Os senhores são brasileiros, nós não somos alemães. Muito bem. Eu sou casado por participação final nos aquestos. Minha mulher comprou um imóvel num bairro pobre, que chama Vila Nova Conceição, de 5 milhões de reais. Aquesto dela. Eu estou lá sentadinho morando com ela, tá vendo? Tá acompanhando? Eu falo, querida, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou comprar imóvel, nós já temos um imóvel bom. Eu vou investir em obras de arte. Então eu compro obras de arte que valem 5 milhões de reais. Estamos empatados nos aquestos. Começo a ver que o casamento está indo mal. Brigas diárias, aquela ciumeira, ela me enchendo o saco. Eu falo, vou preparar o meu divórcio. Eu pego os quadros, que valem 5 milhões, são bens móveis, e vendo rapidamente. E desapareço com o dinheiro. Ela não sabe que eu vendi. Os quadros estão em outro lugar. Chega no dia do divórcio, vamos fazer o ajuste, querido. Sim. Eu quero a minha metade sobre o seu apartamento. Ela fala, claro. E eu quero a minha metade sobre os seus quadros. Que quadros? Aqueles que você comprou. Não tenho mais. Vendi tudo. Então vai dizer, bom, mas essa venda que você fez no final do casamento é fraudulenta
a minha ameação. E é verdade. Eu vendi só para que ela não tivesse metade. Então o código tem que resolver como fazer para que um não passe a perna no outro. Então o código tem artigos histéricos para falar, meu Deus, e se um passar a perna no outro, como é que resolve? Ele podia ter resolvido de uma maneira simplérrima, que era a seguinte: calcula o valor dos quadros que eu fraudei, vendi, e vamos abater do aquesto dela. Por exemplo, ela teria um crédito de 2,5 milhões, você tem um crédito de 2,5 milhões, ninguém tem crédito nenhum. Mas o código dá um direito que esse que é histérico. Deu o cônjuge prejudicado pela fraude na venda do aquesto ir buscar o aquesto do terceiro, por meio de uma ação reivindicatória. Ou seja, eu posso entrar com uma ação contra o comprador do quadro, dizendo minha mulher vendeu em fraude, eu quero o quadro de volta. Isso gera uma insegurança jurídica tremenda. Ninguém vai comprar bens desse regime, senão com a assinatura do da mulher. Porque qualquer um que compre, amanhã pode alegar, não, mas essa compra fraudou a minha participação final nos aquestos. Portanto, o código cria um mecanismo de retomar os bens para que eles voltem para o acervo ou de ajuste patrimonial. Isso já é um grande problema. Mas se não bastasse esse problema, de eu ter que fazer esse cálculo do que ela vendeu para me fraudar, etc., nós temos mais um problema contábil. Aqui o professor Venosa é perfeito, eu já vou fazer a observação do professor Venosa. O código diz o seguinte: se eu, durante o casamento, paguei contas de bens ou dívidas da minha mulher, eu não devia ter pago. Porque as dívidas eram dela e não minhas. Então, ao final do casamento, eu posso apresentar tudo que eu paguei e que não era meu para descontar do valor do aquesto. Ou seja, querida, vai buscar o meu carro no mecânico, ela dá um cheque, R$ 500 para o mecânico, ela guarda a notinha fiscal. Querido, vai buscar o meu vestido que eu mandei para a lavanderia, está aqui. E o bolo do seu aniversário, está aqui, você vai juntando notinha fiscal. Ao final, vocês apresentam as notas do que eu paguei de dívida dela, ela pagou de minhas dívidas para abater do valor dos aquestos. O professor Venosa disse que o casamento vira, sabe o quê? Uma operação fiscal. Você precisa ter um contador quando casa, com um livro, e todo dia à noite o contador passa na sua casa, pega as notas, faz o abatimento e calcula o aquesto. Porque vejam, calcula a dívida. Vejam, o casamento vira uma operação contábil, para depois saber quem deve para quem. É verdade que eu tenho um casal de amigos, os dois ganham muito bem, eles fazem aquestos sem ser aquestos, da comunhão parcial. Sabe o que eles fazem? Eles pegam todas as despesas da casa e lançam numa planilha, certo? Dividem meio a meio. Você paga metade, ela paga metade. Só que tem um pequeno problema, nunca é metade exata. Às vezes sobra 50, 20, 30. Eles lançam como crédito, para no mês seguinte compensar. Isso é aquesto, sem chamar aquesto. É uma comunhão parcial disfarçada de aquesto, porque a gente tem que lançar tudo meio a meio, de acordo com as despesas da casa. Quer dizer, esse regime é um regime para os alemães. Por isso que é da Alemanha. E eu tenho dito isso em sala de aula, disse isso numa banca de mestrado. Nem toda experiência estrangeira se adequa ao regime de outro país. Esta é a prova típica. Por mais que o regime seja festejado na Alemanha, diz o professor Clóvis Couto Silva, não é regime para o sistema brasileiro. Não são aquestos. Eu vou separar duas frases. São aquestos e não são. Vou começar com o que não são os aquestos. Não são aquestos. 1. Os bens anteriores ao casamento e os subrogados em seu lugar. E os subrogados em seu lugar. 2. Os bens adquiridos a título gratuito. Põe aí, doação, herança. Doação, herança. Fechamos isso. Os anteriores ao casamento, doação e herança. Agora, entram no cálculo dos aquestos. Entram no cálculo dos aquestos. Os bens
adquiridos onerosamente na constância do casamento. Onerosamente na constância do casamento. Caso um dos cônjuges aliene o aquesto em fraude, ameação, o cônjuge prejudicado ou seus herdeiros podem reivindicar o bem de terceiros ou computarem seu valor para o cálculo dos aquestos. Vamos para a última parte, para a composição dos aquestos. Ao final, somando-se os aquestos e o valor dos bens alienados, fraudulentamente, devem ser abatidas as dívidas que cada um dos cônjuges pagou com relação a bens do outro. Exemplo: marido que pagou IPTU de imóvel da mulher. IPTU de imóvel da mulher. Tudo bem. Essa é a participação final nos aquestos. Se no divórcio a briga é terrível, imagine na morte, quando os herdeiros vão brigar. Imagine, o sujeito casado em segundas núpcias, tem filhos do primeiro casamento, casa, participação final nos aquestos, morre. Tem a mulher dele, a viúva, que não é mãe daqueles filhos, para disputar o que é aquesto, o que foi alienado fraudulentamente, o que não foi. É um regime bom, diz o professor Venosa, para contador e para advogado. Matamos o regime. Na minha existência jurídica, eu toda vez que dou essa aula pergunto: alguém aqui casou por esse regime? Alguém aqui conhece alguém casado por esse regime? Silêncio. Uma vez, eu achei uma pessoa, olhem, eu dou essa aula quantas vezes por semestre? 50. Uma vez eu achei uma pessoa, aqui no cursinho, do curso anual, sentadinha lá. Eu casei, professor. Eu perguntei, por quê? Porque é uma dúvida legítima, né? Tudo bem que a moça tinha uma mania estranha, que ela comia melancia durante a aula. Você imagina, durante a aula, ela tirava um naco de melancia, juro por Deus. Ela comia durante... Porque comeu uma fruta, uma melancia, ela abriu um naco. Você vê que algum problema a moça tinha. Eu casei por esse regime. E eu perguntei a essa senhora, por quê? Porque é uma pergunta natural. Porque eu achei tão interessante e diferente, que eu achei que era uma coisa assim bacana. Mas acho que é melhor mudar, né? Eu falei, corre, sai daqui, muda amanhã, porque o regime é uma furada. E agora vamos para o último regime. A simpática e atual separação de bens. Separação de bens. Por que eu não vou dar os artigos? Porque a separação de bens tem duas espécies. E cada uma delas está num artigo. Então nós temos que separar as espécies. Duas espécies. Primeira, separação
convencional de bens. Convencional de bens. Bom, se ela é uma separação convencional de bens, ela nasce do acordo. Se ela nasce do acordo, nós sabemos bem que no Brasil só se escolhe regime antes do casamento de uma única maneira, por pacto antinupcial, lavrado no tabelionato de notas, escritura pública de pacto antinupcial. Nasce do pacto antinupcial lavrado no tabelionato de notas. Essa separação, está nos artigos 1687, 1687 e 1688. 1687 e 1688. Basta que eu chegue e diga, tabelião, eu quero separação de bens. E ele escreve no pacto. Se ele escrever só isso, separação de bens, já implica separação total e absoluta. Esse regime não gera bens comuns. Não tem o nosso, é o meu e o seu. O cara muito rico fala, vamos casar, querida? Ela fala, vamos. Ele sugere separação convencional. Ela fala assim, mas eu não sou do mundo jurídico, eu não entendo bem esse regime. Eu te explico. O que é meu, tudo é meu. O que é o seu, nada é seu. Dela olha com aquele olho regalado. E o nosso, só o amor. Quer anotar essa frase? Só o amor. Não tem... É bonita essa frase. Normalmente, quando elas ouvem essa frase, dá problema. Toda vez que se sugere separação de bens, acaba no meu escritório, para tirar dúvidas. Semana passada até teve uma menina que foi lá, mas o caso dela era tão interessante que eu dei várias sugestões. Anotem aí. Implica separação total e absoluta de bens. Não havendo bens comuns. Bens comuns. Portanto, é nesse regime que o Código dispensa a outorga conjugal para qualquer ato. Qualquer ato. Esse regime aqui, eu posso afiançar, eu posso avalizar, eu posso doar imóvel, vender imóvel, a outorga está dispensada. É neste regime. E anota embaixo uma observação. É neste regime que a lei dispensa a outorga conjugal para a prática de certos atos. Artigo 1647. Dispensa. Artigo 1647. Essa é a separação convencional. O Brasil saiu de um sistema de comunhão universal no Código 16. Com a lei do divórcio foi para a comunhão parcial. E o que eu percebo hoje é que a tendência é a gente abolir e ir para a separação total. Cada vez os casais querem menos a comunhão parcial. Ainda tem muitos que querem, mas a comunhão parcial começa a perder forças. O pêndulo da história está caminhando para cá. Primeira espécie, separação convencional. Segunda espécie, separação legal ou obrigatória. Artigo 1641. 1641. Bom, prezados, esse regime, como o próprio nome diz, não é escolhido. Ele é imposto por lei a certas pessoas. Então a primeira coisa que nós temos que ver é quem recebe esse regime por imposição legal. Eu, neste curso aqui, mais de uma vez citei esse regime. Disse, aqui é separação obrigatória. Aqui é separação obrigatória. Em quais hipóteses eu citei separação obrigatória? Qual? Exatamente. Primeira hipótese. São três. Primeira hipótese. O senhor matou a primeira. Os que se casam
por autorização judicial. Aí, Vinícius, não precisa ser suprimento, tá? O exemplo, aquele menor com menos de 16 anos, que está grávida, menina, o juiz autoriza o casamento. É separação obrigatória. Quando o pai denega, é suprimento. Mas é melhor falar em autorização judicial. Exemplo, casamento de menor impúbere, em razão de gravidez. Em razão de gravidez. Segunda hipótese de separação obrigatória, que está no inciso segundo, que os senhores conhecem perfeitamente bem. Maiores de? Já falei isso, hein? Não é 60. 70 anos. A senhora confere para mim aí. É a Lei 12.344 de 2010. Lei. Eu vou explicar por que eu estou citando essa lei. Lei 12.344/10. 12.344/10. Alterou de 60 para 70. Já vou explicar por que eu estou citando isso, porque tem um problema de mudança de regime de bens. 60 para 70. E o terceiro grupo que não pode escolher o regime é os que se casam em infração. Anote o terceiro grupo. Casam em infração às causas suspensivas do casamento, que estão no artigo 1523. As duas causas mais relevantes para concurso, suspensivas, olha, o 1523 não trata de impedimento que nós já vimos no 1521. Ele diz assim, não devem se casar. Não é não podem, porque não pode impedimento, já vimos. Alguém sabe me dizer uma causa suspensiva famosa em que uma pessoa poderia se casar, mas o código diz não deve até que ocorra certa coisa? O mais famoso é o viúvo ou viúva que ainda não inventariou os bens para partilhar com os filhos do falecido. Ou o divorciado que ainda não partilhou os bens com o antigo cônjuge. Essas pessoas, é óbvio que o viúvo pode se casar, ele é viúvo. É óbvio que o divorciado pode se casar. Só que se casar, ele não escolhe o regime. Ele vai ter uma punição que é a separação de bens. Só que só tomem cuidado com uma coisa, hein? Como o verbo é não devem se casar, se casarem, o casamento não é inexistente, ele é existente, e não é nem nulo nem anulável, ele é válido. O único problema é uma imposição de uma sanção patrimonial. Do resto, não digam que o divorciado que se casa sem fazer partilha tem um casamento inválido. Isso é um erro. O casamento é válido, porém, com uma punição no regime de bens. Exemplo, viúvo ou viúva cujo falecido tinha filhos e não fez inventário dos bens. Inventário dos bens. Segundo exemplo, divorciado antes da partilha. Põe ao lado, entre parênteses, o casamento existe e é válido. Mas recebe uma sanção patrimonial. Recebe uma sanção patrimonial. Nessas hipóteses, separação obrigatória de bens. Tudo bem. Agora cabe uma pergunta sobre este regime de separação obrigatória. Aliás, cabem várias. É da parte mais importante do curso. Primeira coisa sobre esse regime. Se eu me casei por separação obrigatória, eu posso mudar o regime? Depende.
Do que depende? Então, vamos lá. Mudança do regime de bens. Vamos começar pelo começo. Imaginemos que meu pai não me autorizou ao casamento, eu tinha 16 anos, pedi ao juiz suprimento. O juiz falou, não, pode, seu pai está sendo injusto, casa. Eu recebi a separação obrigatória como proteção. Quando eu completo 18, não há porquê não se permitir a mudança. Eu não estou dizendo que a mudança é automática. Tem procedimento que nós já vimos com sentença, blá, 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 mas é possível quando os menores completam os 8 anos. Isso que eu estou dizendo é pacífico. Aqui não tem nada controverso na doutrina. Primeira hipótese. No caso dos menores que se casam com autorização judicial, a mudança é possível quando completarem 18 anos. Segunda hipótese. Vamos pensar nas causas suspensivas. Eu me casei por separação obrigatória porque sou divorciado e não partilhei os bens. Durante o curso do meu casamento, eu chamo minha ex-mulher e falo assim, ô querida, vamos resolver logo esse assunto? Vamos no judiciário, vamos partilhar? Vamos. Aliás, poderia até partilhar por escritura pública, mas partilha no judiciário amigavelmente. Sai a sentença de partilha. Se houve uma partilha, a causa suspensiva que impunha o regime desaparece no curso do casamento. É a mesma coisa o inventário. Eu faço inventário durante o casamento, partilho os bens. Desapareceu a causa suspensiva, a mudança é plenamente possível. Segunda hipótese. Eu deixei dos idosos para depois, porque a dos idosos ela é bonita. Desaparecendo a causa suspensiva no curso do casamento, os cônjuges podem requerer a mudança do regime. Exemplo, divorciado que faz a partilha dos bens. Faz a partilha dos bens. E agora vem a pergunta derradeira sobre a mudança de regime. E os maiores de 70 podem mudar o regime? Viram aquele filme do Benjamin Button, que ele nasceu velho e foi ficando moço? Só se ele for diminuindo, né? 70, 69, 68. Podem mudar de regime os maiores de 70 anos? Podem mudar de regime os maiores de 70 anos? Você responde, se não pode, eu não precisava fazer todo esse teatro, né? Em tese não pode, porque se tem 70 anos não vai diminuir a idade. Só que a doutrina construiu algumas situações em que ela admite a mudança de regime para o maior de 70 anos. Algumas mais controversas, outras menos controversas. Então anotem aí. Os maiores de 70 anos, em regra, não podem mudar o regime. Mas existem exceções. A primeira exceção, que eu já vou avisar vocês que ela é minoritária, porque nenhum tribunal seguiu essa orientação como pleno. Vocês sabem que sempre que a gente não gosta de algum artigo, a gente fala que ele é inconstitucional. É claro, é mais fácil. Eu detesto esse artigo. É inconstitucional. Então a professora Maria Berenice, apesar que eu acho que esse artigo é inconstitucional mesmo, eu acho. A professora Maria Berenice Dias, quando era desembargadora no Rio Grande do Sul, deu várias decisões, mas só dela, não é aquela decisão do pleno do tribunal, dizendo que o dispositivo é inconstitucional e que a escolha de regime é livre. Aqui em São Paulo, nós temos um precedente interessante do então desembargador, que depois foi ministro do STF, César Peluso, em que ele disse que o artigo 258 do Código Antigo, que cuidava desse tema, era inconstitucional. Bom, se eu reconhecer a inconstitucionalidade, o regime cai e a escolha passa a ser
livre. Para concurso, vocês vão dizer que isso é minoritário. Porque vocês sabem que para que um tribunal reconheça uma inconstitucionalidade, tem que ser pelo seu pleno. Não pode ser fracionada, sob pena de confusão. Eu entendo que é constitucional, meu vizinho de Câmara entende que não é. Portanto, não há uma decisão ainda do tribunal como um todo nesse sentido. O que há, acórdãos esparsos. Para concurso, isso não é majoritário. Então, primeira, eu falei algumas exceções, certo? Primeira, se o regime for considerado não aplicável por inconstitucionalidade. Maria Berenice Dias. Maria Berenice Dias, tese minoritária. A professora Berenice argumenta uma coisa que me convence muito. O cara com 70 anos pode ser presidente da República, certo? O cara com 70 anos pode dirigir uma multinacional, pode ser presidente do Banco Central, não pode? E não pode casar com o regime de livre escolha? Quer dizer, ele é capaz para praticar atos de importância da nação. E para escolher a própria vida ele não pode? É praticamente isso aqui chamar o sujeito de idiota. Que todos nós, 70 anos, sofremos um processo de idiotização. Eu realmente acho isso ridículo. Aliás, ainda mais hoje. Hoje que, com 70 anos, as pessoas estão jogando um bolão. Bolão. Escrevendo livro, decidindo coisas importantes na própria vida. Mas, enfim, é uma tese minoritária. Agora, a segunda, que é linda, e essa tem ampla guarida na jurisprudência. Olha aqui, olha aqui. Eu vivi com Maria em união estável, dos 30 aos 80. Nós ficamos 50 anos juntos. É muito comum isso na prática. A mulher fala para o companheiro, querido, estamos juntos há 50 anos. Eu não quero morrer nesse estado. Quer dizer, solteira. Eu quero me casar com você. E eles procuram o Rei Civil para começar os proclamas. O Rei Civil impõe a separação obrigatória. Por quê? Ele tem 80, ela tem 80. Mas se a regra pretende evitar o golpe do baú, que um queira os bens do outro, neste caso, que se tiver uma comunhão de vidas, não faz o menor sentido impor a separação de bens. Mas vamos supor que o registro imponha. Os tribunais têm admitido que os casais provando que tem uma união estável, que se iniciou antes da idade de 60, antigamente, 70 hoje, que eles possam trocar o regime, porque a imposição não faz sentido, já que a comunhão de vidas começou antes do casamento. Logo, o regime é mutável, provando-se união estável, prévia ao casamento e prévia à idade de 70. Se começar a união estável com 70, nós vamos ver o que acontece daqui a pouco. Então anotem aí, segunda hipótese. Se o casamento foi precedido por união estável que se iniciou antes de um dos cônjuges ter 70 anos. Ter 70 anos. O enunciado 261 do CJF entende que, nesta hipótese, o regime é de livre escolha. Logo, a mudança é possível. Logo, a mudança é possível. Agora, a terceira hipótese, ela é a mais bonitinha. Um aluno me perguntou isso, eu escrevi um artigo, está no meu site. Olha aqui. Em 2009, eu fui me casar. Código Civil vigente à época. 60 anos, separação obrigatória. Tinha 60. Separação obrigatória. Me casei com separação obrigatória. Um ano depois, o código mudou e aumentou para 70. Eu tenho agora 61 anos, casei por separação obrigatória. Atenção ao que eu vou dizer.
Se eu me divorciar dessa mulher e casar com a mesma mulher um mês depois, o regime é livre. Porque agora é 70, não é mais 60. Eu me casei com 60 quando a lei dizia 60, mas ainda não atingi 70. É possível a mudança? Pilhas de julgados, de norte a sul. Porque o raciocínio é óbvio. Se eles se divorciarem hoje e casarem novamente, as mesmas pessoas podem escolher o regime, por que eu não deixo esses caras mudarem? Vou obrigá-los a se divorciar? Pilhas, está no meu site, eu fiz um artigo lindo sobre isso, para dizer que é possível para os que se casaram com mais de 60 antes de 2010 e ainda não atingiram 70, porque é um detalhe. Se eu casei em 2009 com 69 anos e fiz 70 em 2010, não dá mais para mudar, porque eu peguei a lei antiga e a lei nova, as duas me proíbem. Tem um caso no Rio Grande do Sul nesse meu artigo que foi exatamente isso. Quando o cara pediu a mudança, ele já estava com 70. Daí já tinha um impedimento não do código na redação original, mas do código alterado pela 12344. Terceira hipótese de mudança. Essa é pacífica, viu? Não tem um tribunal que discorde. Pessoa que se casou aos 60 anos, antes da reforma do CC, pela lei 12.344/10, 12.344/10, e que ainda não completou 70. Tal pessoa poderia se divorciar e casar com a mesma pessoa com livre escolha de regime. Logo, pode alterar o regime de bens. Meu site, vocês sabem, www.professorsimão.com.br. Vou ver se eu compartilho com vocês no Twitter e no Facebook. Acabamos a mudança. Acabamos a mudança. A pergunta que eu vou lançar agora, como amanhã eu só tenho uma aula de 50 minutos, me deram essa aula? Não tinha, mas me deram um presente, eu vou aceitar, claro. Eu aceito todas as aulas que me dão de presente. Eu vou amanhã trabalhar a união estável. Mas eu vou lançar uma coisa aqui sobre a união estável já na separação obrigatória e união estável, que já vamos liquidar a união estável na parte complexa dela. Depois tem uma questãozinha da separação obrigatória que eu vou trabalhar. Se eu estou, atenção aqui, se eu estou em união estável e tenho 70 anos, comecei agora, não é que eu comecei lá atrás e atingi 70. Eu tenho 70 anos, conheço uma mulher, falo, vamos começar a união estável. A pergunta é, o regime de separação obrigatória do casamento. Vocês viram que vocês notaram 3 hipóteses. Quando o juiz autoriza, maior de 70 ou causa suspensiva. O regime de separação obrigatória do casamento se aplica à união estável? Essa é a pergunta que vocês vão lançar. Separação obrigatória e união estável. Separação obrigatória e união estável. Eu vou dar 2 exemplos e vou responder. Primeiro exemplo. Pessoa com mais de 70 anos, 70, mais de 70 anos, inicia a união estável. Segundo exemplo. Divorciado que não fez partilha dos bens, inicia união estável. Pergunto a vocês, antes da gente lançar as 2 correntes, e eu vou dar a majoritaricíssima, que prevalece para concurso. Pergunto a vocês, se o maior de 70 anos fosse se casar, ele teria escolha de regime ou teria separação obrigatória? Se um homem divorciado
fosse se casar, não tendo feito a partilha com o antigo cônjuge, teria escolha de bem ou separação obrigatória? Separação obrigatória. Agora ele não se casou. Se uniu estavelmente. Se juntou. Tem separação obrigatória ou não tem separação obrigatória? Acho que não. Tem ou não tem? Não, depende não. Bom, são duas correntes. Mas vamos assim, pela majoritária, tem ou não tem separação obrigatória? Não. E a senhora, pela majoritária, tem ou não tem separação obrigatória? Eu aprendi na escola, é que eu aprendi o direito naquele tempo, né? Faz muitos anos já, com um sujeito que é famoso, chamado Carlos Maximiliano, que foi ministro do Supremo, escreveu um livrozinho sobre hermenêutica, que é a base do sistema jurídico brasileiro até hoje, que regras restritivas de direito não se interpretam nem analogicamente, nem extensivamente. Portanto, quando o Código diz no 1641, é obrigatório o regime de separação para o casamento, se a senhora abrir o 1725, que trata da união estável, ele só diz, na união estável prevalece a comunhão parcial de bens. Vocês vão ver isso amanhã comigo. Resposta que eu daria, o que vale para um não vale para outro, porque não posso fazer uma regra de exceção e interpretá-la para mais. Eu sou derrotado fragorosamente pelo STJ. O STJ conclui o seguinte, se eu tenho uma restrição para o casamento, esta mesma restrição tem que se aplicar à união estável, sob pena de tornar o casamento pior, menos vantajoso que a união estável. Eu ontem, particularmente, fiquei lá 2 horas de manhã escrevendo, eu estou escrevendo o dicionário, então estou escrevendo alguns verbetes. Eu dividi com o Brasil inteiro, mas um dos que eu escrevi foi entidade familiar. E eu peguei as atas do Senado Federal, da Assembleia Constituinte, e o que eu digo em aula é exatamente o que diziam os deputados. A família do casamento é prioritária. A da união estável é uma família secundária. 88, 25 anos atrás. O STJ interpreta exatamente assim, hoje, 2014, o que fizeram os constituintes em 88. O casamento é... Aliás, tinha um deputado louco que queria pôr assim, o casamento é a primordial fonte da família. Quer dizer, o resto pode até ser fonte, mas o casamento é primeiro. Daí o Bernardo Cabral mudou. Quando eu publicar esse livro, vocês vão ver. Ficou bonitinho esse meu verbete. Para dizer o seguinte para vocês, o STJ até hoje entende, sabe o quê? Que como a união estável está no segundo degrau, está abaixo do casamento, porque tem aquela frase, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, no texto constitucional, que o casamento não pode ter nada, vou pôr entre parênteses, entre aspas, pior que a união estável. Logo, se tem separação obrigatória no casamento, tem separação obrigatória na união estável. É uma analogia em malam partem, para prejudicar a união estável. A regra da separação obrigatória é restritiva de direitos. E não comportaria interpretação extensiva ou analógica. Segundo, a hermenêutica de Carlos Maximiliano. Hermenêutica de Carlos Maximiliano. Contudo, Carlos Maximiliano, o STJ pacificamente entende que a regra se aplica à união estável. Pois o casamento não pode ter regras menos vantajosas que ela. Afinal, por preceito constitucional, a lei deve facilitar sua conversão em casamento.
artigo 226, parágrafo 3º. 226, parágrafo 3º. Agora, eu só quero pedir para vocês um detalhezinho. Um detalhezinho. Eu acabei a separação obrigatória, mas amanhã eu vou começar a aula, tenho 50 minutinhos, dizendo uma coisa para vocês. Toda esta discussão no Brasil da separação obrigatória é absolutamente inútil. Porque, na verdade, a separação obrigatória não é separação. Ela é uma comunhão parcial disfarçada. Amanhã eu explico isso, lembrando a súmula 377 do Supremo, mas eu preciso explicar isso com mais calma, para não dar confusão na cabeça dos senhores. Ela é uma falsa separação. Separação real é a convencional. A separação obrigatória não é separação de bens. Amanhã eu demonstro por quê. Na primeira aula do dia, das 8 às 8h50.